Eu levava documentos ao cartório quando, bem no ponto de ônibus, a sacola rasgou e os papéis voaram pelo asfalto molhado. Comecei a chorar, mas então um senhor saiu de um carro, pegou uma das folhas e, empalidecendo, me agarrou pelo braço. Rápido, entre no carro. Você precisa chegar antes do seu marido. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde vocês estão assistindo. Desejamos uma boa escuta. Lídia havia se acostumado com Daniel como se acostuma com o tempo lá fora. Você não escolhe. Simplesmente vive com o que tem. 11 anos juntos, e se alguém lhe perguntasse se era feliz, ela ficaria sem resposta. Não porque fosse infeliz, mas porque havia muito tempo havia deixado de se fazer essa pergunta. Era tranquilo, era silencioso. Daniel saía para o trabalho às 8, voltava às 7, jantava, lia notícias no celular. Às vezes perguntava como ia a filha na escola. Lídia respondia com poucas palavras, porque respostas longas ele não esperava. O apartamento deles, 3 quartos no 4º andar de um edifício de tijolos de 9 andares, cheirava aquele odor particular do cotidiano estabelecido, onde se misturam café, sabão em pó e uma leve nota de ração de gato. Embora o gato tivessem adotado só 1 ano e meio antes. O gato havia sido ideia da filha. Sofia pediu durante 1 mês inteiro. Daniel disse não. Depois disse, vamos ver. Depois Lídia trouxe um filhote do abrigo e colocou diante de um fato consumado. Foi talvez o único momento nos últimos anos em que ela havia feito algo sem consultar o marido. Daniel não fez escândalo. Ele raramente levantava a voz, e nisso estava sua força. Falava de forma calma, segura, levemente condescendente, como um professor que explica algo óbvio. Lídia, pense bem, ele começava, e vinha então uma explicação de por que ela estava errada. Sem grosseria, sem maldade, mas de forma tão convincente que discutir parecia tolice, e ela não discutia. No começo, porque acreditava que ele realmente entendia melhor. Depois, porque havia se acostumado. E depois, porque estava cansada. A manhã deles era uma rotina de anos. Daniel acordava, tomava banho por exatamente 7 minutos, se barbeava com o aparelho elétrico que ele mesmo se dera de presente no último aniversário. Lídia acordava depois, punha a chaleira. Cortava sanduíches, acordava Sofia. A filha tinha 9 anos, estava no 3º ano, e não suportava aveia, mas comia porque Daniel havia lido uma vez um artigo sobre os benefícios dos carboidratos de absorção lenta, e desde então considerava a aveia o único café da manhã possível. Lídia, às vezes, às escondidas, colocava embaixo do mingau uma colher de geleia de morango, da mesma que a avó trazia do sítio. A vovó, Antônia, mãe da mãe. A mãe havia se ido faz tempo, ainda quando Lídia era universitária. Um derrame aos 52 anos, rápido e assustador. O pai, depois disso, foi se perdendo, bebeu, foi morar com o irmão no norte do país. De lá escrevia raramente e com culpa. A avó era o único fio que ligava Lídia ao que ela chamava em seu íntimo de lar de verdade. Uma casa velha no interior de madeira, com varanda, com jardim onde cresciam rosas e girassóis, com um portãozinho que rangia sempre na mesma nota, por toda a vida que Lídia se lembrava. Cada verão da infância começava com aquele ranger. Lídia empurrava o portão, corria pelo caminho de tijolos gastos, e a vovó já estava na soleira de casa de avental com as mãos enfarinhadas e com um sorriso que fazia o mundo inteiro parecer seguro. Cheirava a geleia de maçã, terra fresca, madeira aquecida. Na varanda secavam maços de hortelã. No corredor, potes com conservas rotulados com a letra redonda da vovó. Pepinos 2014, compota de cereja, molho picante para o Sérgio. Sérgio era o pai. A vovó continuava rotulando potes para ele até o fim, embora ele já não aparecesse havia uns 7 anos. Antônia morreu no outono tranquilamente durante o sono. A vizinha a encontrou de manhã, tendo passado por hábito para deixar o leite, e viu que a luz na varanda estava acesa desde a noite. Ligou para Lídia. Ela chegou 2 horas depois e ficou parada um longo tempo na porta do quarto, sem coragem de entrar.
A vovó estava deitada em sua cama, aquela mesma, com cabeceira de ferro e colcha de retalhos, e parecia serena, como se tivesse deitado para descansar depois do almoço e decidido não acordar mais. Lídia organizou o funeral sozinha. Daniel foi ao cemitério, ficou ao lado dela por 20 minutos e então disse que precisava voltar. Tinha compromissos. Lídia acenou com a cabeça. Fazia tempo que havia deixado de esperar algo dele. Nesses momentos, Sofia chorava agarrada à mãe e perguntava se era verdade que a vovó agora era uma estrelinha. Lídia disse que sim e acariciou a cabeça da filha, mas ela própria olhava para o montinho de terra fresca e pensava no portão que agora ninguém abriria. A casa e o terreno foram para ela por testamento. A tabeliã leu o documento. Lídia assinou onde precisava, recebeu a escritura. Tudo parecia certo. A casa da vovó para a única neta. Um pedaço de memória, um pedaço de infância. Ela pensou que talvez no verão trouxesse Sofia, mostrasse o jardim, ensinasse a fazer geleia com as macieiras que ainda davam frutos. Daniel reagiu naquela mesma noite. Eles estavam na cozinha. Sofia já dormia. Lídia tomava chá e olhava pela janela escura, enquanto Daniel ficava perto da geladeira, comendo uma almôndega fria direto do recipiente. "Você entende no que isso vai dar?" disse ele, sem se virar. "Impostos, condomínio, desgaste, burocracia." "Isso não é um presente, Lídia. É uma dor de cabeça." Ela não respondeu. Pareceu-lhe que ele estava apenas pensando em voz alta e que de manhã esqueceria. Mas não esqueceu. Nos dias seguintes, o assunto voltava à tona repetidamente. No café da manhã, no caminho ao mercado, no carro quando levavam Sofia para a aula de dança. Daniel falava com calma, como sempre, com aquele tom que não deixava espaço para discussão. Citava números que ela não tinha como verificar. Falava em realidade de mercado, em como as casas velhas no interior perdem valor a cada ano, em como manter custava caro, em como vender agora era sensato, em como era melhor receber alguma coisa do que depois pagar dívidas. "Você mesma não vai ficar indo lá", dizia ele, "capinar a horta, remendar o telhado. Vamos ser realistas." Lídia ficava calada. Por dentro algo resistia. Não era um pensamento, era mais uma sensação, surda e teimosa, como a dor de uma cicatriz velha quando muda o tempo. Era a casa da vovó. Lá cheirava a maçã e hortelã. Lá no parapeito estava o gerânio numa latinha de biscoito. Lá no armário ficavam seus desenhos de infância, que a vovó, por alguma razão, havia guardado todos, sem exceção. Mas Daniel continuava, e seus argumentos eram tão polidos, tão adultos, tão certos na aparência, que Lídia começava a se sentir como uma criança mimada, que não quer largar um brinquedo quebrado. Talvez ele tivesse razão. Talvez ela estivesse se agarrando ao sentimental, quando devia pensar na família, no dinheiro, no futuro. "Já fiz algumas perguntas", disse Daniel numa tarde, empurrando o prato. "Tem gente que compra esse tipo de imóvel. Não vai sair caro, mas também não vai dar prejuízo. A gente assina e esquece." "Vou pensar", disse Lídia. "Que pensar o quê?" Ele olhou para ela como quem ouve algo engraçado. "Lídia, sério? Quando foi a última vez que você mesma entendeu de documentos?" Ela ficou calada. Ele deu um sorriso de canto, retirou o prato para a pia e foi ver o celular no quarto. Lídia ficou sentada à mesa, ouvindo a torneira que pedia para ser consertada desde o fim do verão. Os papéis começaram a aparecer uma semana depois. A primeira folha Daniel trouxe à noite, quando Lídia estava dando banho em Sofia. Ele entrou no banheiro com o papel numa mão, desabotoando o botão de cima da camisa com a outra. "Assina antes que eu esqueça. É uma solicitação da administradora sobre a casa da vovó, para não enrolar." Lídia enxugou as mãos molhadas no pano, pegou a caneta, deu uma olhada, letras miúdas, linguagem burocrática, carimbo de alguma organização, e assinou. "Pronto", disse Daniel, e saiu. 3 dias depois, mais um papel, algo para o registro de imóveis. "Só confirmação dos limites do terreno, formalidade."
Mais uma semana depois, uma autorização para verificação de instalações. Daniel sempre explicava de passagem, sem deixar tempo para ler com pressa. Vai logo, preciso ligar ainda. As folhas eram igualmente monótonas, igualmente incompreensíveis, e Lídia assinava como se assina ficha em consultório médico, sem absorver porque você confia em quem estende o papel. Depois ela voltou muitas vezes a esses momentos, tentando lembrar se houve ao menos uma vez em que algo dentro dela dissesse: para, ouve. Certa noite, quando Daniel colocou diante dela mais uma folha, desta vez 2 páginas grampeadas, ela segurou a mão e perguntou: e se eu mesma for ao cartório? Saber o que é necessário, afinal? Daniel ergueu as sobrancelhas. Não com raiva, não com irritação, com aquela surpresa condescendente a qual ela havia se acostumado ao longo dos anos. Lídia, por quê? Eu cuido de tudo, você acha que estou te enganando? Ele até riu levemente, de forma breve, como se risse de uma suposição descabida de criança. Não, é que só assina. Amanhã eu levo e pronto. Ainda temos que buscar a Sofia. Ela assinou. Exatamente nessa pilha, entre a solicitação de verificação dos limites e algum tipo de notificação, estava uma procuração geral para administração e disposição do imóvel em nome dela. 2 páginas de texto jurídico seco, onde entre agir em nome de e na forma estabelecida pela legislação, estava escondido o direito de realizar quaisquer transações, incluindo venda. Daniel disse: é para agilizar o processo de inventário. O cartório exige. Lídia assinou embaixo da 2ª página na mesa da cozinha, entre o jantar e a louça, enquanto Sofia, no quarto ao lado, conversava com o gato. À noite ela encheu a lava-louças, limpou a mesa, verificou se Sofia havia feito os deveres, trançou o cabelo da filha, leu em voz alta 20 páginas do livro que havia 3 meses não conseguia terminar e dormiu. Uma noite comum de um dia comum. Ela não sabia o que havia assinado. Não sabia que 1 mês depois aquela folha seria a chave de tudo, da casa, do dinheiro, do casamento, do futuro. E Daniel, naquela noite, ficou muito tempo na banheira, digitando mensagens, apagando, digitando de novo. Depois saiu, deitou ao lado dela e disse: boa noite, com uma voz tão normal que Lídia nem se virou. Apenas murmurou algo no travesseiro e caiu no sono. Atrás da parede tic-taqueava o relógio de parede, presente da vovó na mudança. Redondo, com cuco, que havia muito tempo havia parado de cucoar. Lídia não o mandara consertar. Gostava apenas do mecanismo, regular, confiável, como uma promessa de que amanhã seria igual a hoje. Ela ainda acreditava nisso. Sobre o valor real do terreno da vovó, Daniel soube num dia de trabalho comum, no restaurante do centro comercial onde almoçava, onde cheirava a frango requentado e café solúvel. Na frente dele sentava Igor, um conhecido de longa data, não exatamente amigo, mas daqueles conhecidos úteis que se mantêm a certa distância, mas que se convida regularmente para tomar uma cerveja. Igor trabalhava na prefeitura, na divisão de uso do solo, e adorava contar na hora do almoço coisas que não devia contar. Lá pela periferia leste estão lançando um projeto grande, dizia ele, mexendo o garfo na salada. Bairro residencial, infraestrutura, toda a história. Parte dos terrenos entra na desapropriação. As indenizações... Baixou a voz e citou um número. Daniel parou de mastigar. O número era tal que o bife no prato de repente pareceu irreal, como se ele o estivesse vendo de outro mundo, onde tudo já havia mudado. Tem certeza? Ora, eu vi os documentos. As audiências públicas já aconteceram. Falta só a assinatura, uns 3 ou 4 meses e começam as notificações aos proprietários. Daniel gravou os endereços que Igor mencionou de passagem. À noite, em casa, enquanto Lídia colocava Sofia para dormir, abriu o mapa cadastral no celular e verificou. O terreno da vovó, aquele mesmo com a casa de madeira e o portão rangedor, estava exatamente na zona de desapropriação. Como por acaso, ele ficou sentado na cozinha. A tela do celular iluminava seu rosto por baixo
e na cabeça os números iam se alinhando um após o outro. A indenização pela avaliação de mercado, com o coeficiente da zona de construção, era dinheiro com o qual se podia começar uma outra vida. Não remendar esta, não sobreviver mais uns anos de crédito a crédito, de salário a salário, mas começar outra do zero, em outro lugar, com outra pessoa. Para Lídia, ele não disse nada, nem naquela noite, nem na seguinte, nem uma semana depois. Ela continuava achando que a casa da vovó era um fardo, um custo, uma dor de cabeça, porque era exatamente isso que ele vinha repetindo há um mês, e era exatamente nisso que o plano se baseava. Lídia não devia saber o valor real. Lídia devia ser grata de que alguém topasse comprar. Vitor ele encontrou com 2 telefonemas. Eles se cruzaram uns 5 anos antes numa negociação. Daniel trabalhava então numa empresa de acabamento de imóveis comerciais, e Vitor era daquelas pessoas que circulam ao redor de qualquer imóvel como moscas em torno de geleia. Baixo, gordo, com a testa sempre úmida e o hábito de lamber os lábios antes de cada frase. Vitor não era inteligente nem astuto, era conveniente. Daqueles que não fazem perguntas desnecessárias e fazem o que mandam, se a porcentagem satisfizer. Eles se encontraram num café na avenida, um daqueles lugares com mesas de plástico e café de máquina, mas onde ninguém escuta. Daniel explicou o esquema resumidamente, com a segurança de quem já tomou todas as decisões. Você compra a casa e o terreno, preço mínimo, abaixo do mercado. Eu forneço a avaliação necessária. Minha mulher assina, ela não sabe o valor real. Em 3 ou 4 meses, chega a notificação de desapropriação. Você recebe a indenização da construtora, 60% para mim, 40% para você. Vitor lambeu os lábios, olhou para o copinho de café, depois para Daniel. E se a mulher descobrir? Não vai descobrir, ela não entende de documentos, eu cuido de tudo. Tenho uma procuração geral. Geral. Vitor assentiu. Era suficiente. Eles apertaram as mãos, breve, sem rodeios, e Daniel saiu do café com a sensação de que a máquina estava em movimento e só faltava chegar ao fim. Karina ele havia encontrado quase um ano antes, num aniversário de um conhecido em comum, num restaurante com música ao vivo e velas em copos de vidro. Ela estava sentada 2 cadeiras à frente dele, com um vestido preto, o cabelo preso e um sorriso de quem faz querer contar mais sobre si mesmo do que seria prudente. Eles conversaram. Ele soube que ela trabalhava como recepcionista em uma clínica odontológica, morava sozinha, era divorciada, sem filhos. Ela soube que ele era casado e isso não a deteve, nem a ele, muito menos. Os primeiros meses se encontravam às corridas, nos intervalos do almoço, a caminho do trabalho, às vezes nos fins de semana, quando Daniel dizia a Lídia que ia ver um cliente ou ao depósito. Karina não exigia muito. Era daquelas mulheres que sabem esperar, não por paciência, mas por fé nas promessas. E Daniel prometia. Assim que resolver um assunto, a gente some daqui, dizia ele, deitado ao lado dela no apartamento alugado, pequeno, com janela voltada para o pátio, onde ela havia se mudado há 6 meses. O apartamento era pequeno, cheirava a piso novo e amaciante de lavanda. Na mesinha de cabeceira havia uma vela num castiçal de vidro e um livro. Que assunto? Ela perguntava. Financeiro, em breve, não pergunta por enquanto. E ela não perguntava. Bastava que ele dissesse agente. Que esse agente tivesse um futuro, ainda que vago, ainda que cheio de em breve e depois, mas um futuro. Daniel pintava um quadro, outra cidade, um apartamento, talvez um pequeno negócio próprio. Dizia que estava cansado dessa vida, do silêncio com Lídia, das noites todas iguais, que merecia algo diferente. Karina concordava com a cabeça e acreditava, porque queria acreditar. O dinheiro do terreno era o eixo de todo o plano. Sem ele, nada. Sem ele, Daniel era um homem que diz: a gente vai embora, mas não sai do lugar. Com ele, tornava-se alguém que cumpriu a palavra, e ele estava determinado a cumpri-la, a qualquer preço, só que não ao seu. Naquela manhã,
Daniel acordou antes do despertador, ficou deitado de olhos abertos. Ouvindo Sofia respirando no quarto ao lado, os ponteiros do relógio da vovó no corredor. Lídia dormia ao lado, de costas para ele, o cobertor enrolado nos pés. Ele olhou para ela um segundo, não mais que isso, e se levantou. Na cozinha, tirou de dentro do armário de cima, atrás de uma caixa de cereais, a pasta que havia preparado ao longo da última semana. A procuração. Cópia da certidão de herança. Requerimento de transação com os dados já preenchidos. Cópias de documentos de identidade. Tudo o que o cartório precisaria para registrar a compra e venda em nome de Lídia, pela procuração, sem a presença dela. Ele verificou cada folha, pôs em ordem, guardou de volta na pasta, depois fez café, preto, sem açúcar, sentou à mesa e digitou uma mensagem para Vitor. Hoje ao meio-dia, como combinado. A resposta veio em 1 minuto, um polegar para cima, sem palavras. Depois escreveu para Karina. Tudo conforme o plano. Te conto à noite. Ela respondeu com um coração. Lídia acordou normalmente. Foi à cozinha, ligou a chaleira, pegou a manteiga e o pão. Sofia apareceu 10 minutos depois, sonolenta, com a trança escapando do elástico, arrastando a mochila. Mãe, hoje pode ser sem aveia? Pode. Quer sanduíche com queijo e presunto? 2? Lídia passou a manteiga, colocou o queijo, cortou o presunto em rodelas finas como Sofia gostava. Daniel tomou o café em silêncio, rolando algo no celular. Depois se levantou, enxaguou a xícara, pôs na pia. Pronto, fui. Tenho coisas no trabalho, volto à tarde. Tá bom, disse Lídia sem se virar. Ele colocou o casaco, conferiu os bolsos, pegou as chaves do carro e meteu a pasta de documentos na bolsa com um gesto rotineiro. Nesse último momento, trocou a jaqueta que havia separado por outra, e foi assim, sem perceber, que deixou sobre a cadeira a sacola de papel que havia preparado à parte, com cópias adicionais, o rascunho do contrato e a impressão do extrato cadastral. Saiu sem beijar a mulher, sem beijar a filha. Aliás, havia muito tempo que não fazia isso, e havia muito tempo que Lídia havia deixado de notar. A porta fechou com um clique. Lídia levou Sofia à escola, lavou a louça, limpou a mesa. A cozinha foi lentamente se esvaziando. A bagunça matinal de migalhas, xícaras e pingos de manteiga, cedendo lugar à limpeza habitual. Ela pendurou o pano no gancho, endireitou o susplat e já ia para o quarto quando notou na cadeira onde Daniel havia sentado uma sacola de papel, marrom, com alças, um pouco amassada. Dela saía a ponta de uma folha branca. Lídia pegou a sacola e olhou dentro. Papéis, uma pilha presa por um clipe. Na folha de cima, ela reconheceu algo. O endereço da casa da vovó, o número do cadastro do terreno e o endereço do cartório impresso no cabeçalho do documento, com número de telefone e horário de atendimento. Ela pensou. Esqueceu. Foi trabalhar e esqueceu os documentos da casa da vovó, aqueles que havia um mês ele carregava para cá e para lá, explicando sobre registro, cadastro, formalidades. Logo vai chegar ao trabalho, vai perceber a falta e vai precisar voltar pelo trânsito. Nervoso, na hora do rush. E o cartório esperando. Lídia olhou o relógio. Pouco depois das 9. Se fosse agora, daria para chegar ao cartório antes de Daniel perceber a falta, levar os papéis, deixar com a tabeliã ou entregar ao marido no local. Fazer o que sempre fazia, socorrer, acudir, resolver o problema antes que ele começasse a se irritar. Ela ligou para ele. Vários toques, depois caiu. Ligou de novo. A mesma coisa. Daniel não atendia. Provavelmente estava ao volante. Lídia não ligou uma terceira vez. Enfiou a sacola na bolsa, colocou o casaco cinza, que usava já na terceira temporada, enrolou o cachecol e saiu do apartamento. Lá fora, chovia miudinho. Uma chuva fina que caía não em gotas, mas em poeira d'água, que molhava tudo de uma vez.
O cabelo, os ombros, a sacola de papel que Lídia segurava contra o lado. Ela caminhava para o ponto e pensava que ainda precisava comprar batatas na volta, que Sofia tinha até quarta-feira para entregar uma colagem com materiais naturais e que a torneira da cozinha estava pingando de novo. Pensamentos comuns de uma manhã comum. Ela ia ajudar o marido que havia esquecido os documentos, como sempre havia ajudado, como havia se acostumado a fazer ao longo de 11 anos. E Daniel, naquele mesmo momento, já estava estacionando a 2 quarteirões do cartório. Ele não sabia que havia deixado a sacola na cadeira. Em sua bolsa estava a pasta que havia conferido de manhã, com os documentos principais. A sacola com as cópias adicionais e o rascunho do contrato tinha ficado para trás por acidente, escondida sob a jaqueta trocada no último momento. Um detalhe, um acaso daqueles que ou não significam nada ou significam tudo. Lídia chegou ao ponto em 7 minutos. A manhã estava cinzenta. A chuva miúda caía não em gotas, mas naquela poeira d'água que molhava tudo de uma vez. Ela ficou sob a cobertura, mas a cobertura vazava em 2 lugares e a água pingava exatamente no ombro direito. Lídia se deslocou para a esquerda, apertou mais a sacola. O ônibus atrasava. Ela ficou parada olhando para a rua. Os carros passavam em fluxo contínuo. Os faróis se espalhavam no asfalto molhado. Na bancada ao lado, sentava uma senhora de meia-idade com uma bolsa xadrez. Mais adiante, um rapaz de fone de ouvido com o rosto enfiado no celular. Uma manhã comum, um ponto comum. A sacola começou a ceder. Silenciosamente, como acontece com sacolas de papel que molharam por baixo. Lídia sentiu a alça ceder, puxou para si, mas era tarde. O fundo se rasgou na costura e os papéis caíram no ladrilho molhado, na poça, sob o banco. Uma folha foi levada pelo vento ao longo da calçada. Outra grudou no sapato de alguém. O rapaz do fone nem percebeu. Lídia foi catando, agachando-se, apanhando as folhas com os dedos molhados. Algumas já tinham se desfiado nas bordas. A tinta escorria. Ela pegou uma, depois outra, depois uma terceira, abaixou a mão sob o banco e de repente parou. Simplesmente parou. Ficou agachada no meio do ponto de ônibus com os papéis molhados nas mãos e pelas bochechas escorria. Não era chuva. Não era uma coisa só. Não era a sacola, não eram os papéis, não era a poça. Era tudo de uma vez. A vovó que não estava mais. A casa que ela parecia estar perdendo. O marido que havia deixado de estar ao lado dela muito antes dessa manhã. E aquele hábito interminável de fazer o que mandavam, ir aonde enviavam, assinar o que entregavam. Lídia ficou sentada sob a chuva miúda, abraçando ao peito uma pilha de folhas molhadas, chorando baixinho de forma feia, como choram as mulheres adultas que há muito desaprenderam a pedir ajuda. A senhora com a bolsa xadrez olhou para ela, mas não se aproximou. O rapaz do fone passou por cima sem virar o rosto. O ônibus que ela esperava passou sem parar. Lídia não se levantou. Ela não sabia o que fazer com esses papéis, com essa manhã, com essa vida em que ia a algum lugar, porque o marido disse, é formalidade. E então ao lado um carro parou. Um carro velho, azul escuro, com um arranhão na asa traseira e uma placa ligeiramente amassada. Daqueles automóveis nos quais fica evidente que o dono os dirige há muito tempo, com cuidado, mas não por vaidade, simplesmente porque não vê motivo para trocar. A porta se abriu e na calçada desceu um homem de uns 70 anos, alto, esguio, num sobretudo escuro e um cachecol de lã amarrado do jeito que amarram as pessoas acostumadas ao frio. Uma bengala simples de madeira, com o punho gasto, ele encostou na axila e, sem dizer uma palavra, inclinou-se sobre o asfalto molhado. Lídia não entendeu logo o que ele fazia. Ele estava apanhando os papéis dela. Em silêncio, metódico, pegou uma folha da poça, sacudiu a água, apanhou outra, depois mais uma. A que havia voado para perto do meio-fio, ele alcançou pisando nela, endireitou a pilha na palma da mão como se endireita um maço de cartas e estendeu para Lídia. Aqui, acho que está tudo. Ela pegou, apertou contra o peito,
Quis dizer obrigada, mas em vez disso, soluçou e virou o rosto. Tinha vergonha de que um estranho a visse assim, agachada de olhos vermelhos com o rímel borrado. Ele não foi embora. Ficou parado ao lado, sem apressar, sem consolar. Então ela notou que ele olhava, não para ela, para a folha que havia ficado na mão dele. Ele lia. Não por cima, como se lê um texto casual, com atenção, linha a linha, os olhos levemente semicerrados. O rosto foi mudando lentamente, como o céu muda antes da tempestade. Não de repente, mas de forma irreversível. Primeiro atenção, depois reconhecimento, depois algo parecido com preocupação, só que mais calmo. A preocupação de quem já viu isso antes e sabe o que virá. "Você vai ao cartório?" ele perguntou sem erguer os olhos da folha. "Sim", disse Lídia, enxugando a bochecha com o dorso da mão. "Meu marido esqueceu uns documentos em casa, da casa da minha avó. Estou levando para ele." "De quem é esse imóvel?" "Meu. Herdei da minha avó. No interior, uma casinha de madeira com um terreno." Ele ergueu os olhos e olhou para ela de um jeito em que parecia estar verificando algo. O rosto dela, a idade, as palavras, confrontando com algo guardado fundo na memória. "Qual é o seu sobrenome?" "Cardoso, quer dizer, de solteira. Agora sou Ferreira, pelo marido." "Cardoso", ele repetiu, e ficou visível como atrás dessa palavra se abria para ele um quarto inteiro, cheio de pastas e conversas. "Você é filha do Sérgio?" Lídia ficou parada. A chuva continuava caindo. O ônibus passou. Algures atrás, ouviu-se um guarda-chuva fechar. Ela ficou de pé olhando para aquele desconhecido que havia pronunciado o nome do pai como se o tivesse visto ontem. "Sim", ela disse baixinho. "Como o senhor sabe?" "Sou Paulo Andrade, advogado. Cuidei dos assuntos do seu pai por mais de 20 anos, quando ele ainda trabalhava com transporte." Ele fez uma pausa e voltou o olhar para a folha na mão. "Você sabe o que está aqui dentro?" Lídia não entendeu a pergunta. Ela sabia que na sacola estavam papéis da casa da vovó. Daniel os havia esquecido por acidente. Ela os levava ao cartório para ajudar. Uma história comum. "Documentos do inventário", ela disse. "Meu marido os esqueceu em casa sem querer. Estou levando para ele." Paulo Andrade balançou a cabeça devagar. Ele segurava a folha com as duas mãos, aquela mesma que havia apanhado por último, e olhava para Lídia da forma como se olha para alguém que daqui a pouco vai passar mal. "Isto é um rascunho de contrato de compra e venda", disse ele. "Da sua casa, do seu terreno. O comprador é certo Vitor Gonçalves. Esse nome lhe diz alguma coisa?" Lídia se inclinou, leu. "Vitor Gonçalves. Nada. Um nome vazio, letras desconhecidas." "Não", ela disse. "Quem é esse?" "Um comprador de fachada", respondeu Paulo Andrade simplesmente, como se diz o que não está em dúvida. "Não o conheço pessoalmente, mas conheço o aspecto desse tipo de esquema. Vi dezenas de vezes em 30 anos de prática." "Que esquema? Por que alguém compraria a casa da minha avó? Ela é velha." O Daniel mesmo dizia. "Só despesas." Paulo Andrade olhou para ela com atenção. "Você sabe que na periferia leste estão lançando um grande projeto residencial. Construção, infraestrutura. Parte dos terrenos entra na desapropriação. As audiências públicas já ocorreram na primavera. A zona está homologada. O seu terreno está exatamente dentro da área de desapropriação." Lídia ficou calada, sem entender que relação isso tinha com ela. "Em alguns meses", prosseguiu Paulo Andrade, "você, como proprietária, receberá uma notificação oficial. E a indenização pela desapropriação vai para você, pessoalmente como dona da casa e do terreno. Seu marido não terá nenhuma relação com esse dinheiro." Ele fez uma pausa. "A não ser que, antes desse momento, a proprietária seja outra pessoa." E então Lídia entendeu. Não de imediato. O entendimento chegou devagar, como a água que vai subindo no porão. Primeiro pelos tornozelos, depois pelos joelhos, depois não tem mais saída. Daniel sabia da desapropriação, sabia que o terreno valia muito dinheiro
e sabia que esse dinheiro seria dela, a proprietária, não dele, especialmente se até aquele momento eles já não estivessem mais juntos. Por isso a pressa. Por isso agora, enquanto ela ainda não sabia nada sobre a construção, ainda acreditava que a casa era um fardo, jogar o terreno para um comprador de fachada por uma bagatela. Em alguns meses chegam as notificações e a indenização vai para Vitor, que divide com Daniel. E ela fica com a sensação de que alguém a ajudou a se livrar de uma dor de cabeça sem nem suspeitar do que perdeu. Isso é impossível, ela disse. Mas a voz já soava diferente, não convicta, mas desconcertada, como quem sabe que é possível, mas ainda não está pronto para admitir. Não conheço o seu marido, respondeu Paulo Andrade, mas sei ler documentos. Aqui tem um rascunho de contrato, cópia do extrato cadastral e cálculo de preço 14 vezes abaixo do que esse terreno valerá na desapropriação. Coincidências assim não existem. Lídia ficou em silêncio. Ela se lembrou como Daniel há um mês repetia: isso não é um presente, é uma dor de cabeça. Como falava em impostos, desgaste e realidade de mercado. Como apressava as assinaturas, formalidade, assina logo. Cada argumento seu, cada palavra, cada conversa noturna na cozinha, tudo fazia parte de uma única coisa. Ele não estava ajudando-a a se livrar de um fardo. Ele estava preparando uma negociação. Entre no carro, disse Paulo Andrade. Guardou a folha no bolso interno do sobretudo e pegou a bengala. Seu marido tem uma procuração geral com sua assinatura. Com ela pode vender a casa sem sua presença. A única forma de impedir é chegar ao cartório antes e registrar um pedido de suspensão de qualquer transação sem a sua presença pessoal. Depois disso, nenhuma venda por procuração passa. E se não chegarmos a tempo? Chegamos. Procedimento em cartório não é rápido. Enquanto conferem os documentos, enquanto formalizam, 40 minutos no mínimo. Estaremos lá em 15. Ela entrou no carro. Não porque acreditasse completamente, porque havia naquela voz algo ao qual era impossível não obedecer. Não insistência, não ordem. Confiança. Aquela confiança calma e pesada que se encontra em quem viu coisas demais para se enganar no óbvio. O carro cheirava a couro e levemente a tabaco, embora o cinzeiro estivesse limpo. No banco de trás havia um jornal dobrado na página de palavras cruzadas e um guarda-chuva preto com cabo de madeira. Paulo Andrade deu a partida, saiu do acostamento e virou. O senhor falou em procuração, disse Lídia, olhando pelo para-brisa. A voz era surda, estranha. Eu assinei uns papéis. Ele trazia quase toda semana. Dizia que era para o inventário, para o cadastro, para a administradora. Eu não lia. Entre esses papéis havia uma procuração geral para a administração e disposição de imóvel, respondeu Paulo Andrade, sem tirar os olhos da estrada. Ela dá o direito de realizar qualquer transação em seu nome, incluindo venda. Seu marido vai ao cartório, apresenta a procuração, o RG e os documentos de propriedade da casa e assina o contrato de compra e venda. Você não estará presente e o seu consentimento não será necessário. Você já o deu quando colocou sua assinatura. Mas eu não sabia o que estava assinando. Isso não tem relevância do ponto de vista jurídico. A assinatura existe, portanto, o consentimento existe. Pode contestar depois na justiça, mas isso leva meses. E a transação é hoje, agora. Lídia apertou contra os joelhos a sacola molhada. Pela janela passavam prédios, letreiros, pessoas com guarda-chuvas. O mundo parecia o mesmo de meia hora atrás, quando ela saía de casa com a intenção de ajudar o marido, mas ela o enxergava agora de outro lugar. Do lugar onde o marido com quem havia vivido 11 anos, naquele mesmo instante, estava sentado num cartório aguardando para assinar a venda da casa da vovó para um estranho. E ela ia ajudá-lo, carregando sem saber justamente os documentos que revelavam o esquema. Ela tirou o celular e ligou de novo para Daniel. Vários toques, depois caiu. Mais uma vez. Caixa postal. Não atende, ela disse.
Paulo Andrade concordou com a cabeça, sem se surpreender. Claro. Agora ele precisa de 20 minutos tranquilos no cartório. Eles seguiam pela avenida. Lídia olhava pela janela e pensava. Não pensava. Tentava lembrar quando aquilo havia começado, quando Daniel deixou de ser alguém em quem se pode confiar. Havia um momento assim, claro, como um estalo, ou foi se desgastando ao longo dos anos, como um tecido que não rasga de uma vez, mas com o tempo. Ela se lembrou de como ele não tinha ido quando Sofia ficou internada com apendicite. Ligou, perguntou, e aí? E disse que estava sobrecarregado no trabalho, de como havia esquecido o aniversário dela 2 anos seguidos. De como uma vez achou no bolso da jaqueta dele um recibo de restaurante para 2 pessoas, quando ele havia dito que tinha jantado sozinho num café perto do trabalho. Ela não perguntou nada, recolocou o recibo no bolso e foi fazer chá para si mesma. Chegamos, disse Paulo Andrade. O cartório ficava no térreo de um edifício residencial. Uma placa comum, uma porta de vidro, degraus com marcas molhadas. Na entrada estavam 3 pessoas. Daniel em seu casaco escuro, a pasta debaixo do braço. Ao lado, um homem baixo e gordo que nervosamente folheava papéis dentro de uma pasta transparente. E uma mulher. A mulher era jovem, uns 30 anos, de trench coat bege e cabelo preso. Ela olhava para o celular, mordendo o lábio inferior, e não viu o carro que havia parado. Lídia não entendeu logo quem ela era. Depois entendeu, não pelo rosto, não pela roupa, mas pela forma como Daniel ficava de pé ao lado dela, um pouco mais perto do que se fica com estranhos, pela forma como o ombro dele estava voltado em direção a ela, pelo hábito do corpo que a esposa lê mais rápido que a razão. Desça, disse Paulo Andrade. Com calma, não estamos aqui para brigar, estamos aqui para formalizar. Lídia abriu a porta e desceu. Daniel a viu. Não imediatamente. Ele se virou quando a porta do carro bateu, e em seu rosto passaram vários estágios em 3 segundos. Surpresa, reconhecimento, confusão e algo parecido com cálculo. Os olhos foram rapidamente até Paulo Andrade, até a pasta na mão dele, de volta para Lídia. Lídia, o que foi? Com quem você veio? Ele tentou sorrir, e aquele sorriso foi a coisa mais falsa que Lídia havia visto em 11 anos. Você devia estar em casa. Vamos entrar, disse Paulo Andrade. Não pediu, não sugeriu, disse, e foi caminhando para a porta, batendo a bengala nos degraus. Lídia seguiu. Daniel ficou parado um segundo, depois foi atrás. Vitor, o homem gordo, olhou para Karina. Karina olhou para Vitor, e os dois foram também, porque não ir seria ainda pior. Por dentro cheirava a papel e ao aromatizante floral daqueles que se penduram no banheiro, mas cujo cheiro se espalha por todo o ambiente. A sala de espera era pequena. 2 cadeiras junto à parede, um balcão com revistas, uma porta de vidro para o gabinete. Através do vidro se via uma mesa coberta de pastas e uma mulher, doutora Inês, tabeliã com uns 50 anos, de óculos com corrente, com o olhar profissional e cansado de quem todo dia vê pessoas dividirem patrimônio. Ela ergueu a cabeça quando todo o grupo entrou na recepção. 5 pessoas, molhadas, tensas. Olhou por cima dos óculos, e isso ela também havia visto mais de uma vez. Tem hora marcada? Ela perguntou com calma. Tenho hora marcada, começou Daniel avançando. Temos marcado ao 12:00, contrato de compra e venda. Um momento, disse Paulo Andrade e pôs diante dela, no balcão, a folha que havia apanhado no ponto de ônibus. Doutora Inês, peço que leia. Meu nome é Paulo Andrade. Represento os interesses da proprietária Lídia Cardoso Ferreira. Ela deseja registrar um pedido de suspensão de qualquer ato relacionado ao imóvel sem a sua presença pessoal. A tabeliã transferiu o olhar de Paulo Andrade para Lídia, depois para Daniel, que ficou de pé com a pasta e com um rosto no qual o sorriso já não se sustentava. A senhora é a proprietária? Ela perguntou a Lídia. Sim. Documento de identidade, por favor. Lídia tirou o RG do bolso do casaco, molhado nas bordas, mas legível. Doutora Inês abriu
Verificou a foto, acenou com a cabeça. Por favor, passem para o gabinete. Entraram. Lídia, Paulo Andrade, Daniel. Vitor ficou na sala de espera, sentou numa cadeira e começou a limpar a testa com um guardanapo de papel. Carina ficou junto à parede, ainda olhando para o celular, embora ficasse claro que ela não lia a tela. Fazia tempo que havia apagado. No gabinete, Paulo Andrade estendeu os papéis diante da tabeliã e começou a explicar, devagar, sem emoção, com aquela precisão jurídica que não vem dos livros, mas de décadas de prática. A procuração, aqui está, assinada por Lídia, com tal data. O contrato de compra e venda, o rascunho que estava na sacola, o preço no contrato e a avaliação de mercado do terreno segundo o cadastro. A diferença, 14 vezes. Doutora Inês escutou, folheou os papéis, confrontou as datas. Os óculos escorregaram para a ponta do nariz. Ela não os endireitou. Quando Paulo Andrade ficou em silêncio, ela ergueu a cabeça e olhou para Lídia. Você quer registrar o pedido de suspensão? Sim, disse Lídia. A voz não tremia. Ela mesma se surpreendeu. Esperava estar tremendo, chorando, se enrolando nas palavras, mas algo dentro dela havia se encaixado, como uma fechadura que finalmente recebe a chave certa. A senhora entende que depois disso, qualquer transação com o imóvel, casa e terreno, só poderá ser realizada com sua presença pessoal? Entendo. Doutora Inês acenou com a cabeça e puxou da gaveta um formulário em branco. E então Daniel falou, rápido, como alguém que sente o chão sumir debaixo dos pés e tenta se agarrar em qualquer coisa, em palavras, em explicações, no velho hábito de convencer. Aguarde, aguarde, doutora Inês, há um equívoco aqui. Minha esposa e eu conversamos sobre essa transação. Ela estava ciente. É do interesse da família. A casa é velha, custa caro manter. Decidimos vender enquanto há comprador. Lídia simplesmente não está entendendo o quadro todo. Colocaram coisas na cabeça dela. Daniel, disse Lídia. Ele se virou para ela e em seus olhos piscou algo que ela jamais havia visto antes. Desconcerto, verdadeiro, não teatral, não para efeito. Ele não esperava que ela dissesse o nome dele assim, com aquela calma, sem ponto de interrogação, sem súplica. Daniel, ela repetiu, cala a boca. Doutora Inês olhou para os dois, depois para Paulo Andrade, depois de volta para os papéis. Sou obrigada a esclarecer, disse ela. Esta procuração foi assinada pela senhora voluntariamente? Sim, disse Lídia, mas sem saber o que estava assinando. Fui informada de que era para formalizar o inventário. Isso fica registrado. A tabeliã anotou algo no formulário. O pedido de suspensão não exige justificativa para a procuração. A senhora, como proprietária, tem o direito de solicitá-lo a qualquer momento. Ela preencheu o formulário e estendeu para Lídia. Ela leu. Pela primeira vez em todo aquele mês, leu cada palavra, cada linha, cada vírgula. Assinou. Doutora Inês carimbou, registrou o pedido e levantou a cabeça. Pronto. A partir deste momento, qualquer ato relacionado ao imóvel é impossível sem sua presença pessoal e confirmação. Ela se virou para Daniel. Quanto à sua marcação de meio-dia, a transação não pode ser realizada. Se tiver dúvidas, consulte seu advogado. Daniel ficava encostado na parede e a pasta na mão tremeu visivelmente. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Lídia, me ouve, eu posso explicar tudo. Você entendeu errado. Eu queria o melhor para nós, para a Sofia. Sente-se, por favor, disse doutora Inês, não especificamente a ele, mas para o espaço, de forma que ele sentou. Quando Lídia, Paulo Andrade e Daniel saíram do gabinete, na sala de espera a cadeira de Vitor estava vazia. Ele havia ido embora quieto, sem se despedir, deixando sobre o assento um guardanapo amarrotado. Carina também não estava mais. A porta de vidro para a rua fechava devagar. Ela devia ter saído 1 minuto antes. Eles ficaram nos degraus. Lídia, Daniel e Paulo Andrade. A chuva havia parado, mas o asfalto ainda brilhava,
e numa poça junto ao meio-fio se refletia a placa do cartório. Letras invertidas, como se o mundo inteiro tivesse virado de cabeça para baixo. Lídia ficou parada, olhando para a frente, não para Daniel, além dele, para o ponto onde a rua molhada desaparecia na curva. Você queria vender a casa da minha avó? Ela disse. Não perguntou. Pronunciou em voz alta, simplesmente para ouvir com seus próprios ouvidos, para que aquelas palavras se tornassem reais e deixassem de ser algo de que se podia sacudir. Lídia, eu explico. Me dá 10 minutos, eu explico tudo, você vai entender. Não explica. Ela se virou e foi em direção ao carro de Paulo Andrade. Não com pressa, não de uma vez, com passadas regulares como andam as pessoas que tomaram uma decisão e não olham mais para trás. Daniel ficou parado nos degraus. Ainda dizia algo às suas costas. Ela não ouvia. Foi a última vez que ela lhe deu a oportunidade de começar uma explicação. O divórcio começou no outono e terminou no inverno. 4 meses que Lídia depois se lembrava como uma longa faixa cinzenta, onde os dias se distinguiam apenas pelo grau de cansaço. Paulo Andrade a apresentou a uma advogada, doutora Helena, uma mulher seca com uns 40 anos, que usava óculos de armação fina e falava como se cada palavra custasse dinheiro. Por isso, não desperdiçava nenhuma desnecessária. Na primeira reunião, no pequeno escritório dela, com janela voltada para o pátio e uma figueira no canto, doutora Helena ouviu Lídia, analisou os documentos e disse: o caso é bom, no sentido de que, para você, é bom. Procuração obtida mediante indução a erro é anulável. O esquema de subavaliação do preço é comprovável. Além disso, você conseguiu registrar a suspensão antes de concluída a transação, portanto não há dano. Esta é uma posição forte. E ele vai resistir? Perguntou Lídia. Vai, eles sempre resistem, mas a gente dá conta. Daniel resistiu com afinco, com inventividade e com fealdade. Nas primeiras 2 semanas, ligou todos os dias. Não gritava, não ameaçava, falava com aquela mesma voz calma a qual Lídia havia se acostumado em 11 anos, com o mesmo tom do homem sensato que explica o óbvio. Lídia, vamos conversar com calma, sem advogados, sem estranhos. Somos adultos. Eu me precipitei, admito. Mas será que por isso vale a pena destruir a família? Ela ouvia e ficava em silêncio. Não porque não soubesse o que responder, mas porque pela primeira vez ouvia a voz dele de fora. Como se tivessem tirado um fone pelo qual durante 11 anos tocava sempre a mesma melodia. E, de repente, ficou claro que não havia melodia. Havia apenas um ritmo, monótono e entorpecente, no qual era cômodo adormecer. Lídia pensa na Sofia, a filha precisa de pai. A Sofia precisa de um pai que não engana a mãe dela. Ela respondeu e desligou. Foi uma das poucas vezes que lhe respondeu. Depois parou de atender completamente. Doutora Helena aprovou. Todo contato através de mim. É mais simples e mais limpo. Depois, Daniel mudou de tática e passou a ligar para conhecidos em comum, os poucos casais com quem jantavam às vezes ou iam a aniversários. Contava a versão dele. Lídia exagerou. Um velho influenciou ela. Ela está fora de si. Ele só queria ajudar a família. Alguns acreditavam. Natália, esposa de um colega, ligou para Lídia e perguntou com cautela: Lídia, será que não vale a pena repensar? Daniel diz que foi só um mal-entendido com os documentos. Lídia ouviu e disse: Natália, ele queria vender a minha casa nas minhas costas e ir embora com outra mulher. Isso não é mal-entendido. Natália ficou em silêncio. Depois disse baixinho: Entendi. E desligou. Não ligou mais. Quando os conhecidos em comum não adiantaram, Daniel começou a ganhar tempo. Não aparecia nas audiências marcadas. Entrava com pedidos de adiamento, trocava de advogados. Doutora Helena recebia isso com calma. Tática padrão, esperança de que você se canse e aceite as condições dele. Não vai se cansar, Lídia disse. E não se cansava. Na verdade, se cansava, mas não desistia. E isso provou ser coisas diferentes. Ela tentou poupar a filha.
Sofia sabia que o pai agora morava em outro lugar. Daniel havia ido embora uma semana depois do dia no cartório. Levou uma mala e 3 caixas e saiu sem dizer para onde. Sofia perguntou à noite: "Mãe, o papai vai voltar?" Lídia ficou sentada na beirada da cama da filha, acariciando-a no cabelo, pensando em como responder sem mentir e sem machucar. "O papai vai morar em outro lugar, mas te ama. E vocês vão se ver." "Por que em outro lugar?" "Porque isso acontece às vezes. Às vezes os adultos decidem morar separados." "Por causa de mim?" "Não, nunca por causa de você. Você não tem nada a ver com isso, e ouviu?" Sofia acenou com a cabeça, apertou o urso de pelúcia e fechou os olhos. Lídia ficou ao lado por mais uns 20 minutos, ouvindo a respiração da filha se regularizar, e olhava para a faixa de luz do corredor que caía no chão em linha diagonal. As primeiras semanas sozinha foram estranhas. O apartamento, que por 11 anos parecera um pouco apertado, de repente ficou amplo. Não confortavelmente amplo, mas assustadoramente. Nas noites, quando Sofia dormia, Lídia sentava na cozinha e escutava o silêncio. A geladeira zumbia, o relógio tic-taqueava, o gato farfalhava no corredor. Antes, a essa hora, Daniel olhava o celular no sofá e a presença dele, mesmo silenciosa, mesmo distante, preenchia o espaço. Agora, o espaço estava vazio e Lídia não sabia com o que preenchê-lo. Tentou ligar a televisão como ruído de fundo. Depois parou porque o murmúrio do noticiário só deixava tudo mais melancólico. Tentou ler aquele livro que havia 3 meses não conseguia terminar. Terminou em uma semana. Começou outro, depois um terceiro. Os livros ajudavam. Histórias alheias abafavam aquela voz interior que à noite sussurrava as dúvidas habituais. Será que errei? Será que ele realmente queria o melhor? Será que devia ter conversado? Devia, 11 anos atrás, ou pelo menos 5. Ou ao menos naquela noite em que achou o recibo do restaurante no bolso da jaqueta dele. Mas ela ficou calada, e o silêncio cresceu por tudo, pela confiança, pelo respeito, pelo amor, se é que havia. E até aquela manhã no ponto de ônibus, do que era conjunto, só sobrara o hábito de assinar sem ler. No inverno, Lídia foi pela primeira vez à casa da vovó sozinha. Não por necessidade, simplesmente assim. Ônibus, depois uma van, depois a pé pela rua conhecida. A geada deixara o terreno firme. O portão estava emperrado e não abriu logo. Lídia puxou, e o ranger conhecido cortou o coração de tal forma que ela parou no caminho e ficou parada 1 minuto, simplesmente respirando. A casa estava fria. Ela achou nas dependências um aquecedor elétrico. Ligou. Sentou na cadeira da vovó junto à janela. No parapeito estava o gerânio na latinha de biscoito. Seco, mas a latinha era aquela mesma, com o barquinho desenhado na tampa. No armário encontrou a pasta com os desenhos da infância. Os dela ainda a lápis de cor. Casa, árvore, sol com raios, assinado com letra torta. Vovó, Tônia e eu. Lídia ficou sentada com aquela pasta no colo sem chorar. Simplesmente sentada. E a casa ao redor dela foi lentamente desgelando. O processo correu no inverno, rápido e prosaico, como correm os casos em que uma das partes tem provas e a outra só tem palavras. Doutora. Helena apresentou os documentos. A procuração geral, o rascunho do contrato de compra e venda com preço subavaliado, a avaliação cadastral do terreno e o histórico de mensagens entre Daniel e Vitor que a advogada havia conseguido obter no âmbito do processo. A juíza, uma mulher mais velha de cabelos curtos com o hábito de bater a caneta na mesa, ouvia, folheava, acenava com a cabeça. Daniel veio com um novo advogado, um rapaz jovem de paletó grande demais. O rapaz tentou falar em mal-entendido familiar e no estado emocional da autora, mas a juíza o interrompeu. Vamos ao mérito. Quanto ao mérito, eles não tinham nada. A filha ficou com Lídia. A casa também. A procuração foi declarada nula. Daniel saiu da audiência sem olhar para Lídia. Ela viu as costas dele, curvadas naquele mesmo casaco escuro,
e não sentiu nada, nem raiva, nem pena, nem alívio. Vazio. Um vazio regular e limpo, em que ainda não havia crescido nada novo. A notificação de desapropriação do terreno chegou na primavera, com carta registrada num envelope grosso com o logotipo da construtora. Lídia o tirou da caixa de correio depois do trabalho. A essa altura, já havia se empregado numa confecção de uma conhecida, trabalhava meio período enquanto Sofia estava na escola. Subiu para o apartamento, colocou a chaleira, sentou à mesa e abriu o envelope. Leu longamente cada palavra, cada parágrafo, cada número. Se havia algo que não entendia, relia. Depois ligou para a doutora Helena, esclareceu 2 pontos, anotou num papelzinho. Depois ligou para Paulo Andrade. Não para pedir conselho, mas simplesmente para dizer: chegou a notificação, ela disse. A indenização é tal valor. E citou o número. Do outro lado houve silêncio. Depois Paulo Andrade disse: bom, não assine às pressas. Mostre à advogada que ela verifique as condições. Ela assim fez. Doutora Helena verificou, aprovou. Lídia assinou. Ela mesma, entendendo completamente cada linha. Recebeu a indenização em sua conta. O número na tela do aplicativo bancário parecia irreal, como algo alheio que havia entrado acidentalmente em sua vida. Ela ficou olhando para ele e se lembrava de como Daniel dizia: isso não é um presente, é uma dor de cabeça. De como dizia: melhor receber alguma coisa. De como dizia: quando foi a última vez que você mesma entendeu de documentos? Parte do dinheiro ela investiu em um negócio. Lídia costurava desde os 14 anos. A vovó havia ensinado em uma máquina manual antiga que ficava no canto do quarto e tilinchava como um grilo. Depois cursos, depois bicos, depois hobby, porque Daniel achava que renda de verdade era território dele, e costura, bem, era para a alma. Agora, a alma virou ateliê. Um pequeno espaço no térreo de um edifício residencial. Máquina de costura industrial, mesa de corte, manequim, prateleiras com tecidos. Placa: Ateliê da Lídia. Simples, letras brancas em fundo azul. Uma amiga ajudou com a reforma. Sofia desenhou o logotipo, um carretel de linha torto com um sorriso. As clientes foram chegando devagar. No primeiro mês, Lídia ficou no ateliê vazio, ajustando calças de vizinhos por quase nada. Depois alguém indicou para alguém viu o cartaz na entrada, alguém entrou por acaso. No verão havia fila de espera de 1 semana. Ajustes, confecção de cortinas, transformação de casacos, vestidos de formatura. Lídia trabalhava 10 horas por dia e pela primeira vez em muitos anos adormecia não de tristeza, mas de cansaço. Um cansaço normal, honesto, de quem faz seu próprio trabalho. Parte do dinheiro ela guardou para os estudos de Sofia, para imprevistos, para aquela reserva financeira sobre a qual Daniel falava há 11 anos, mas que nunca existia. Daniel não recebeu nada, nem 1 centavo. Lídia não fez isso por vingança, simplesmente foi assim. Era o dinheiro dela, a casa dela, o terreno da avó dela. Daniel tinha com eles exatamente a relação que lhe cabia, ou seja, nenhuma. Paulo Andrade Lídia visitava aos domingos. Ele morava sozinho num apartamento de 2 quartos no 3º andar, daqueles apartamentos onde cada coisa fica no mesmo lugar por décadas e não há motivo para mover. Estante jurídica com volumes encadernados e romances policiais gastos, mesa de escrivaninha junto à janela, em cima um tabuleiro de xadrez com as peças postas, jornal, lápis. Na cozinha, chaleira elétrica, lata de chá e 3 xícaras na prateleira, embora bebesse de apenas uma. Tomavam chá e conversavam, às vezes sobre negócios, documentos, sobre o que Lídia ainda precisava regularizar. Às vezes assim, sobre o tempo, sobre a escola da Sofia, sobre xadrez, que Paulo Andrade tentava ensinar a Lídia, mas ela confundia o cavalo com o bispo e ria de si mesma. "O Senhor salvou minha vida", ela disse um dia. Estavam sentados junto à janela. Lá fora os ipês amarelavam.
E Paulo Andrade arrumava as peças para uma nova partida. Ele ergueu a cabeça e olhou para ela por cima do tabuleiro. Eu li um papel, disse ele. No ponto de ônibus. Foi tudo o que fiz. O senhor sabe que não foi tudo. Talvez? Ele colocou a torre no lugar. Mas não gosto da palavra salvou. Você se salvou. Você entrou no meu carro, você foi ao cartório, você assinou o pedido. Eu apenas li um papel. Lídia sorriu e não foi contra. O senhor conheceu meu pai, ela disse em outra ocasião. Era no inverno, já depois do Réveillon. Sofia estava na casa de uma amiga, e Lídia havia ido com uma torta de maçã que havia feito pela receita da vovó. Aquela mesma, numa folha de caderno com a anotação: pode colocar um pouco mais de manteiga. Paulo Andrade pegou um pedaço, mordeu, fechou os olhos. Sua vovó fazia exatamente igual, ele disse. Trazia ao escritório quando vinha pelos assuntos do seu pai. O senhor também conhecia a minha avó? Um pouco. Ela vinha no lugar do Sérgio quando ele estava em viagem. Ficava na sala de espera, esperava eu terminar com os documentos, sempre trazia torta ou um pote de geleia. Dizia: vocês ficam com fome aqui, Paulo, eu vejo. Lídia riu. Era tão parecido com a vovó que por um segundo pareceu que ela estava sentada na terceira cadeira, acenando com a cabeça. Eu conhecia bem seu pai, prosseguiu Paulo Andrade. Era um homem íntegro, temperamento difícil, teimoso, mas íntegro. Ele não se permitiria isso, e não teria deixado que fizessem isso com você. Lídia assentiu e não respondeu. Encheu a xícara dele de chá e empurrou um segundo pedaço de torta. Na primavera, a vida havia ganhado a forma que Lídia antes não conseguiria imaginar. Não porque fosse complexa, mas porque, pela primeira vez, era a dela. De manhã, Sofia para a escola, café da manhã, trança, beijo na cabeça. Depois o ateliê, cheiro de tecido, rangido da máquina, giz no pano escuro, alfinetes no almofadão no pulso. As clientes vinham, contavam sobre as próprias vidas enquanto Lídia tirava as medidas, e ela ouvia, acenava com a cabeça. Às vezes dava um conselho, mais frequentemente apenas ouvia. À noite, Sofia com os deveres, jantar, o gato no colo, um livro antes de dormir. Aos domingos, Paulo Andrade, xadrez, chá. Um dia Sofia perguntou: mãe, você é feliz? Estavam no ateliê. Lídia estava acabando a barra de um vestido de formatura de uma neta de alguém, e Sofia fazia deveres na mesa ao lado, balançando as pernas e roendo o lápis. Lídia ergueu a cabeça, olhou para a filha, a franja, o lápis com a ponta roída, o caderno com letras tortas, e pensou que 1 ano antes não teria sido capaz de responder a essa pergunta. Sim, ela disse, sou feliz. Sofia assentiu como se fosse óbvio, e voltou para o problema. Pela janela do ateliê anoitecia. Lídia acendeu o abajur, passou a linha pela agulha e deu o último ponto. No silêncio, se ouvia o relógio tic-taqueando atrás da parede. Não o da vovó, outro, novo que ela havia comprado ela mesma. Mas a cadência era a mesma, regular, calma, confiável. Às vezes, ela pensava naquela manhã, no asfalto molhado, na sacola rasgada, nos papéis na poça, no carro azul escuro que havia parado ao lado, no senhor idoso com a bengala que havia se abaixado para apanhar folhas alheias. E se a sacola não tivesse rasgado? Se ela tivesse chegado ao endereço que Daniel havia dado, encontrado um estranho, entregado os papéis. Formalidade, apenas formalidade. E se Paulo Andrade tivesse passado 1 minuto antes, 1 minuto depois? Mas a sacola se rasgou exatamente naquele momento, exatamente naquele ponto de ônibus, exatamente naquela manhã. Lídia havia desistido de chamar isso de coincidência. Obrigado por ouvir a história. Com vocês estava o canal Recanto das Histórias. Me desculpem pelos erros. Escrevam nos comentários o que vocês acham. Se gostaram, inscrevam-se no canal.